Estamos de volta e para lembrar o que a gente falou anteriormente sobre a questão de educação sexual estimula a sexualidade precoce, isso é uma inverdade, né? Não é real, e por isso há muita crítica também no ensinamento sexual na escola regular, na escola secular. Isso também não importa. O que importa é a dedicação que os pais têm com os filhos para conversar com eles tudo que eles aprendem na escola, não só sobre sexualidade, mas sobre uma série de outros princípios filosóficos que eles recebem na escola. E as pessoas se preocupam sempre com o sexo. Então, o mundo secular, eles vão ensinar sexo na escola e vão ensinar dentro daquilo que eles acreditam. E cabe à família filtrar, cabe à família dialogar com os filhos e trazer para si a responsabilidade dessa formação cristã, tá? A formação sobre sexualidade passa por ensinar sobre identidade, autoestima, afeto e relacionamento. Então, muito mais, logicamente, que nós vamos ensinar didaticamente sobre a sexualidade, sobre como tudo acontece, sempre que os filhos perguntarem, vamos sim explicar. Mas o que vai dar base para entendimento e para a vivência da sexualidade, acima de tudo, é eles terem identidade, quem eu sou, né? Eu sou cristão, quem eu sou em Cristo Jesus, a identidade de fato de quem é essa pessoa que nós estamos formando. A autoestima, dele ter autoestima, quer dizer, dele se estimar, sentir-se valorizado. E ele vai se sentir valorizado por quem? Por Deus. E quem passa isso? A família. É a família que valoriza os filhos para que eles entendam que Deus é um valor, que Deus o valoriza, que ele tem um valor em Deus. O afeto e relacionamento. Então, essa é a base de ensinar qualquer situação para os nossos filhos, principalmente sexualidade. Identidade, autoestima, afeto e relacionamentos. Não se pode fixar a sexualidade apenas no ato sexual. Então a maior preocupação dos pais, mas como que eu vou explicar para eles como se faz sexo? Não está aí nessa questão de como se faz sexo. Vai chegar uma hora que eles vão perguntar? Vão perguntar. E você vai explicar também. Porque assim, se nós entendemos que sexo é de Deus, que sexo é perfeito, nós não teremos problema também de ensinar como que se dá a relação sexual entre um casal. Com muita tranquilidade, com muita simplicidade. E uma linguagem que eles entendam, logicamente. Mas não pode ficar com esse medo, ainda que se pergunta. Mas por quê? Porque a gente sempre foca a sexualidade no ato sexual. E às vezes a criança nem está preocupada com o ato sexual. Ela está preocupada em entender uma série de outras coisas, né? Só uma coisa aqui que eu penso que os nossos filhos, tendo uma identidade bem resolvida, tendo uma autoestima boa, né? Sendo pessoas cheias de afetos, tendo bons relacionamentos, a questão da sexualidade fica muito fácil de resolver. Então nós precisamos mirar nisso, sabe? Na identidade de quem ele é realmente, trabalhar muito a autoestima deles, porque aí eles não vão ser pessoas vulneráveis na questão da sexualidade, não vão ser pessoas que vão ficar o tempo todo com a cabeça nisso, pensando nisso 24 horas, porque eles têm outras coisas, porque eles sabem quem eles são, porque eles sabem para que eles foram criados, porque eles têm uma boa autoestima, eles têm relacionamentos bons, saudáveis, pessoas maravilhosas ao seu lado. Então, isso é muito importante. Essa base é muito importante. Nós vamos ter bem menos problemas com a sexualidade dos nossos filhos se eles tiverem isso resolvidos na vida dele. Um dos grandes problemas da sexualidade mal resolvida das pessoas e do sofrimento com relação à sexualidade é a falta desses requisitos. É a falta de uma boa identidade, da autoestima, falta de afeto. Então, se você não tem afeto da sua família, se você não tem uma autoestima bem resolvida, você vai o tempo todo pensar na sua sexualidade, né? E ficar vulnerável a qualquer um que
que queira falar, que queira ensinar ou que queira praticar sexo com você. Esse é um dos grandes problemas da juventude nossa, né, da nossa sociedade. A ausência de tudo isso, né, que a Cláudia acaba de dizer, não vai levar só a questão de sexo, mas vai levar a drogas, vai levar ao álcool, né? Por quê? Porque uma pessoa que sem estima, não sabe quem ela é, não tem afeto, ela vai buscar preencher. Então, primeiro a questão vai preencher na sexualidade. A masturbação está muito ligada a isso. As frustrações que o jovem tem, né? Que a criança tem. Então, ela vai buscar se masturbar para buscar ter um prazer. Porque ela precisa preencher esse vazio de todos esses itens que estão faltando, né? E depois leva para as drogas em geral. Isso é muito sério, né? Quando, às vezes, ficamos esperando a idade de nossos filhos, a idade, e nos surpreendemos com os nossos filhos, falando coisas, fazendo coisas que sequer passou na nossa cabeça. Isso por quê? Porque nós ficamos esperando demais. E ele está aprendendo fora. Porque hoje basta um clique, ele tem todas as informações. Falar de sexualidade hoje, estudar sexualidade hoje, não há impedimento nenhum. Só que diversas formas erradas, né? E principalmente a pornografia. E aí então nós precisamos de estar atento com isso, que os nossos filhos não estejam aprendendo sobre sexualidade na base da rua, na base da pornografia. A rua ensina, a rua não ensina, a rua desvia. Né? Então a gente precisa hoje não é na rua, né? Na internet. Hoje não é na rua, é na internet. Não é na rua porque as nossas crianças nem ficam mais na rua. Tá me lembrando aqui que a minha fase é outra. Na internet, né? Que eu já sou mais velho, é isso mesmo. Bom lembrar, não é a rua, hoje é a internet. Pior ainda, tá mais acessível ainda. A internet, ela tem o seu ponto positivo, maravilhoso, mas também tem os seus erros, né? As suas ciladas. Pais precisam entender o processo do desenvolvimento sexual de seus filhos, que eu tratei há um pouco atrás, né? A gente tem como saber disso, além de palestras que a gente possa ter, mas também temos a internet, usando aí a parte boa da internet, de compreender isso. Os pais precisam estudar mais, né, também. Juntos, não estou falando de estudar, ir para uma faculdade, ir para uma escola, mas hoje é uma necessidade muito grande de estudar. Ser autodidata também, né? De ler bons livros, de pesquisar junto, marido e mulher, sobre um assunto, se inteirar e conversar também com as pessoas que você sabe que têm condições de trazer essas informações. Confrontar os assuntos polêmicos com base na palavra de Deus e não em achismo. O que mais causa desavença entre pessoas é ficar falando coisas do eu acho. Então não basta eu ter os princípios. Para eu responder alguém, eu preciso de ter conhecimento, eu preciso de me aprofundar na palavra, até para saber me colocar. E aí a gente vai falando tudo como achismo. Por exemplo, hoje com relação à homossexualidade, há um monte de achismo. Há uma coisa que é correta. A homossexualidade, a prática da homossexualidade, Deus não permite. Mas quantas bobagens, quantas feridas têm acontecido por dizer que homossexual é do diabo, homossexual é porque ele escolheu, é isso ou aquilo. Isso é falta de conhecimento, isso é achismo. E até com relação à educação de filhos, existe o tempo todo opiniões na base do achismo. E nós não devemos andar na base do achismo. É na base da palavra de Deus. O que a palavra fala sobre isso? O que eu tenho ensinado para o meu filho sobre isso da palavra de Deus. Então, na educação de filhos também, tem muito isso. Eu acho que deve ser assim. Não, o que Deus acha disso? Né? O que o nosso superior, o nosso Senhor, o nosso Salvador acha disso? Vamos conferir o que a palavra fala sobre essas coisas, né? O que é puro, o que é santo. Vamos conferir na palavra? Então, assim, eu acho que fica bem mais fácil quando nós temos uma base séria e verdadeira que é a palavra. Uma base bíblica, né? Uma e base também bíblica. Não é o jeito de eu ser. Eu, por exemplo, na minha família se brinca muito, porque na hora que eu for chamar atenção, eu sou muito sério, né? Chamo atenção rigidamente e tudo mais. Ok, faz parte de uma forma do indivíduo ser, mas não é isso que faz com que eu eduque meu filho melhor ou pior.
mas é com qual base que eu estou utilizando essa minha forma de ser. Não adianta ter uma forma de ser porque aqui sou eu quem mando, porque aqui eu sou a autoridade, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu imponho isto, mas no entanto eu não tenho base. É o primeiro que eu não experimento em Deus tudo isso. E isso não vai fazer com filhos obedeça aquilo que eu estou a dizer, tá? Então não é a forma de eu ser, mas é a base. Qual que é a base que eu formo a minha família, né? É não ignorar fatos da ciência com o objetivo de proteger os princípios da palavra. Os princípios da palavra não precisa que você refuga a ciência. Os princípios da palavra de Deus, eles são autossustentáveis. E a ciência pode dizer o que ela quiser. E inclusive com base fundamentada, com pesquisa. A ciência pode estar falando o correto. Eu não preciso dizer que a ciência está mentindo, que isso não é verdadeiro. E aliás, tem muita coisa científica que é muito séria e que ela esbarra com a palavra de Deus. Só que o que faz a mim cumprir é o princípio de Deus. Por exemplo, a ciência vai dizer nos dias de hoje que a homossexualidade não é uma escolha. É uma tendência natural, isso procede, tem muitos estudos em volta disso, eu não estou aqui definindo algo, mas eu estou dizendo que a ciência já caminha para isso, e hoje também na prática nós sabemos que não é uma escolha, porque na prática nós temos pessoas no nosso meio que são homossexuais, e eles não escolheram. Então como que eu vou desmentir a ciência nesse caso, se eu tenho uma base empírica, que é a experiência? Então, nós não devemos ficar falando nada no achismo. E isso não quer dizer que esta pessoa vá praticar a homossexualidade, porque tem um princípio maior, que é o princípio da palavra de Deus, que diz que homossexual não pode praticar. A sexualidade não existe entre mesmo sexo. Agora, o fato dela ser homossexual, eu preciso atendê-la para que ela entre em castidade no Senhor. Isso é só um exemplo para nós não ficarmos falando coisa em achismo e aí ferindo pessoas, né, e renegando pessoas. E a ciência, ela anda junto com a palavra de Deus. A ciência foi criada por Deus. É logicamente que existem falsa ciência, falso cientista, como em tudo. Em todo lugar, falsos professores, falsos profetas, na ciência também terá. Mas nós não precisamos de ter um lado cristão, que todo cristão, que ciência não vale nada. Isso é muito importante a gente pensar. Ainda que a ciência seja evidente, conforme a gente está colocando aqui, isso não quer dizer que os princípios devam se moldar a ela. A ciência está submissa aos princípios de Deus e não o inverso. Então, cabe a mim a cumprir princípio. Eu não sigo ciência para formar a minha família. Eu posso até usá-la. E quando ela atender aquelas necessidades, ok. Mas quando ela não atende os princípios, eu me rendo aos princípios da palavra de Deus. Uma das utilidades do uso da ciência é refutar qualquer preconceito e discriminação. Então, a ciência, na verdade, ela tem esse papel de mostrar que o que de fato está acontecendo. Como que o fenômeno se dá? Para a gente não ficar aí utilizando do nosso achismo para discriminar pessoas, para ter preconceito com relação às pessoas. Isso é incabível para um cristão, né? Não precisamos de negar a ciência para pregarmos aos nossos filhos os princípios bíblicos, pois esses são transcendentes. Então, logicamente, que se nós formos aí na ciência, ela vai dizer que uma boa sexualidade, ela ajuda o desenvolvimento mental, ela aumenta a autoestima da pessoa, e tudo isso é verdade que a ciência diz. Mas nós temos um princípio bíblico, que o sexo é no casamento. Então, é nesse princípio bíblico que nós vamos nos pautar, e não na ciência. E não significa que a ciência esteja errada, né? Porque a sexualidade, ela traz isso mesmo para as pessoas. Então, como praticar esse ensino? Estar atento às necessidades e dificuldades dos nossos filhos, né? Criar vínculos capazes de oferecer suportes honestos e respostas sólidas aos nossos filhos. Então, os pais têm que ter esse vínculo, né, com o filho, essa presença com o filho capaz de oferecer respostas claras, objetivas, verdadeiras e sólidas para que as crianças acreditem em você. Aquilo que você fala tem que ter fundamento para que o seu filho
creia naquilo que você está falando. E isso é o que vai ficar na vida dele. Isso, né, eu acredito que traz empoderamento à criança. Quando os pais têm essa firmeza, têm essa segurança, né, esse poder, a criança sente que ela tem também, porque o pai dela tem, né? Então nós tornamos, né, criamos filhos fortes, seguros e determinados, né? Eu acredito que esse é o nosso objetivo maior, é o que todo pai deseja para o seu filho, né? Para isso, amados, nós temos que buscar também em Deus essa firmeza, essa segurança, essa determinação e sermos pais assim com os nossos filhos, né? Para que tenhamos crianças firmes e seguras em Deus. Quando nós somos inseguros, incertos, nós geramos, eu já falei aqui, a vulnerabilidade dos nossos filhos. Então eles vão ser também pessoas inseguras, pessoas incertas, pessoas que nunca têm certeza de nada, pessoas que não se posicionam para nada. Por quê? Porque eles não aprenderam assim em casa, porque o pai sempre foi muito inseguro, a mãe também sempre muito insegura. Então, que segurança que eu passo para os meus filhos durante os meus ensinamentos? Então, é muito importante que nós buscamos isso em Deus para transmitir para os nossos filhos. E quando nós pais nos furtamos, amados, dessas informações, desses ensinamentos, dessas responsabilidades para com os nossos filhos, nós estamos permitindo que outras fontes não idôneas se tornem os instrutores dos nossos filhos. Então nós não podemos passar essa responsabilidade para ninguém. Nós somos as pessoas responsáveis para fazermos isso com os nossos filhos. Não podemos nos furtar disso em hipótese alguma. E concluindo, né, o nosso assunto da formação da família como um todo, e chamamos atenção aí para a sexualidade, né, o objetivo principal dos pais é que os filhos andem com o Senhor. Então o objetivo principal dessa ministração, o objetivo principal que os pais devem ter formação para a sua família, né? Se organizar na família para orientar os filhos, para ter um momento de ensino. Isso é responsabilidade dos pais, né? Do pai. Vai ter na igreja, vai ter a reunião, como já falei aqui em outro momento, vai ter reunião de jovens, reunião de pré-adolescente. Eu acho tudo isso maravilhoso. Eu nunca vou falar contra essas reuniões, porque quanto mais ensinamento, melhor. Mas os pais não podem achar que isto é suficiente, porque os pais são autoridades e são relacionáveis. É onde acontece de fato a vida, dentro do lar. É ali que se experimenta tudo o que eles aprendem nas suas reuniões, aprendem com seus amigos, aprendem com outras famílias cristãs. É ali que acontece de verdade a vida. Então é ali que deve haver ensinamento. Se ensino meu filho a manter os olhos na bola, mas falho em ensiná-lo a manter os olhos em Cristo, falhei como pai. Eu coloquei a bola aqui como um exemplo geral. Eu ensino meu filho a trabalhar, a estudar para procurar um bom emprego, para ir bem na vida e tal e tal. Tudo aquilo que é legítimo. Me preocupo com os estudos dele, quanto que ele está tirando na prova, se ele aprendeu todas as matérias. Tudo isso é legítimo e você deve continuar fazendo. Mas tem algo que é legítimo, importante e primordial. Os meus filhos têm aprendido a palavra de Deus, né? Eles têm aprendido nas reuniões que eles vão, eles têm manejo com a palavra, com os personagens da Bíblia. Como que são os meus filhos nesse sentido? Isso é uma preocupação. E aí nós podemos formar os nossos filhos grandes empresários. Mas se não os formamos para viver com Deus, nós falhamos como pai, porque a nossa principal função é formar os nossos filhos para andar com o Senhor. Nenhum esforço esportivo será jamais tão importante quanto tornar-se um homem ou uma mulher de Deus. O hedonismo coloca o prazer acima dos princípios eternos da palavra de Deus e dos limites da vida da natureza. E nós devemos proteger os nossos filhos desse hedonismo, desse desejo pelo prazer. Como? Trazendo para eles identidade, afeto, autoestima e relacionamento. Essa é a proteção para os nossos filhos.
Amém, amados? Queridos, assim nós encerramos a ministração, o assunto, e também a nossa ministração está encerrando o nosso encontro online. Louvamos a Deus por essa situação. Sabemos que o melhor seria irmos estar juntos lá no Vale da Águia, mas isso não foi possível devido à crise que todos nós estamos passando e o mundo inteiro. Nós louvamos a Deus por tudo isso, porque Ele está no controle. Então, dessa forma, nós chegamos ao fim do nosso encontro. Sabemos que os tempos não são e não serão mais os mesmos. Pode ser que talvez a gente tenha que fazer mais isso. Eu já até me desculpo que a gente não está muito acostumado com essa nova modalidade. Então a gente está olhando para uma câmera e na verdade quando você assiste a gente deveria estar olhando para você, mas a gente olha no notebook, a gente olha para o lado. É uma confusão total. Mas sabemos que o Espírito Santo colocou a palavra certa na sua mente e que há de fazer grande transformação na sua família, tá? Então, amados, portanto, andemos remindo o tempo como se amanhã ele fosse chegar. O Senhor Jesus, como se fosse chegar amanhã. Amém. Obrigada a todos pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Deus continue abençoando cada lar, cada família, cada filho e nos dando graça, né, para cumprirmos esta função que Deus tem nos colocado, né, essa missão. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. E como sempre tem recadinho depois do encontro, aqui também vai ter recadinho. Olha, eu e a Cláudia, a gente pretende fazer pequenos vídeos, né? Com alguns ensinamentos mais específicos e rápidos. Não como esse, que foi uma palestra, né? Dividida em 3 vídeos. Mas a gente não tenham medo, que não será como esse, tá, gente? Vai ser pequenininho. Pequenos vídeos, né? Inclusive com a ajuda de irmãos maravilhosos como Leandro e Joelma, que estão aqui nos ajudando a fazer essa gravação e que depois vão comer um bolo de banana. Então nós vamos fazer pequenos vídeos para deixar à disposição no site do Grupo News para os casais. Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Abraço fraterno a todos. E não deixem de resolver as atividades que também vamos mandar para vocês. Beijo no coração.